Um dos aspectos que diferenciam os seres humanos das outras espécies de animais é a capacidade de criar, de inventar. Na história da humanidade, temos a presença notável de inventores. Pessoas que, de uma forma ou de outra, mudaram significativamente a maneira em que vivemos. Na arte mágica não foi diferente. Ao longo da sua evolução, temos a presença notável de mágicos inventores. Eles inventaram, descobriram ou apenas aperfeiçoaram algo que permitiram à arte mágica substanciais saltos de desenvolvimento. Este é o tema deste episódio de A Mágica e suas curiosidades. Na história da mágica, os efeitos que mais surpreendem são os de desaparecimento de objetos. Um acessório que permite a realização desse efeito é o thumb tip, no Brasil conhecido como dedeira. Ela foi criada no final do século XIX pelo mágico inglês professor Hervey. Nascido em Birmingham em outubro de 1861, tendo William Rampage como nome de batismo, entrou no mundo da magia aos 14 anos de idade. E foi durante a década de 1880 que o professor Hervey inventou o thumb tip, que mais tarde se tornaria um dos artefatos mais usados por diversos mágicos do mundo inteiro. O artifício original era de metal e parecido com um dedal de costura. O inventor da dedeira morreu em 1946 em Sheffield, deixando para os seus sucessores um dos mais versáteis aparatos mágicos que o mundo conheceu. Na década de 1940, o mágico americano Joey Carson inventou a bola zombie. Nela, ela compõe um acessório tão versátil que ao longo do tempo foi aprimorado para ser utilizado em várias mágicas de levitações. Joey Carson nasceu em 1912 e faleceu em 1980. Filho de imigrantes poloneses em Providence, Rhode Island, iniciou na arte em 1929 com um ato mágico chinês chamado Shenlin e Companhia, que perdurou por 3 anos. Carson publicou mais de uma dúzia de manuscritos no meio da década de 1930 até o final dos anos 40. Ele foi o inventor de diversas mágicas na sua época, entre elas a mundialmente conhecida bola zombie, que ele patenteou em 1940. O símbolo da magia teatral é a mulher cerrada ao meio. Ela foi criada no ano de 1921 pelo mágico Pete Selbit. Jane Glenrose foi a primeira mulher a ser cerrada ao meio. Oficialmente, esta ilusão foi apresentada ao público pela primeira vez em janeiro de 1921 por Pete Selbit. A versão apresentada por Selbit era bastante simplória. A mulher entrava em um caixão de madeira que ficava na horizontal amarrada. A tampa era fechada e ela ficava completamente escondida do público. Selbit inseria algumas lâminas de metal. Então, 2 assistentes cerravam a caixa. O estrondoso sucesso do efeito chamou a atenção de outros mágicos, que foram aperfeiçoando o número com o passar do tempo, até chegarmos a versões modernas, como o clássico de David Copperfield, em que o mágico é cerrado ao meio, à vista de todos, sem nenhuma cobertura. Um dos efeitos indispensáveis para quem pratica magia clássica
são as famosas bengalas de aparição e desaparição. Elas permitem ao artista uma variante enorme de efeitos de acordo com as suas rotinas. Russell Walsh nasceu em Cleveland, Ohio, em maio de 1894 e faleceu em Matteson, Illinois, em 1971, aos 77 anos de idade. Foi um mágico amador que chegou a ser presidente da Sociedade Americana de Mágicos e da Irmandade Internacional de Mágicos. Em 1947, ele inventou as famosas bengalas de aparição. Já as bengalas de desaparições são creditadas a Carl Rossini. Ele nasceu em 14 de abril de 1885 e faleceu em 23 de fevereiro de 1969. De origem polonesa, tornou-se cidadão americano em 1918. Chegou a se apresentar para o primeiro-ministro Churchill e o presidente Roosevelt. Um famoso mágico de origem argentina chamado Fantasio proporcionou um incremento amplo de qualidade ao inserir a bengalas e velas, tanto de aparições quanto de desaparições, um material plástico à sua confecção. Esse aperfeiçoamento feito por ele foi de tamanha importância que bengalas e velas passaram a ser associadas ao nome Fantasio, chegando mesmo até muitos mágicos acharem que ele tenha sido o criador dos aparelhos. Fantasio faleceu no ano de 2017, deixando um grande legado para a arte da ilusão. Um dos nomes que constam na galeria de honra dos mágicos inventores foi Kalanagi. Ele criou um princípio que até hoje é utilizado por mágicos praticantes de grandes ilusões. Kalanagi foi um mágico alemão nascido em 1903 e falecido em 1963. Após a Segunda Guerra Mundial, era detentor de um esplendoroso sucesso ao apresentar um impressionante e bem elaborado espetáculo de grandes ilusões. Durante sua turnê pela América em 1956, Kalanagi foi atormentado pela distribuição de folhetos pedindo um boicote de seu show por causa de sua suposta ligação com o nazismo. Ele criou o princípio Kalanagi, que passou a ser amplamente utilizado até hoje numa grande variedade de números de grandes ilusões. No ano de 1940, um jovem chamado Siegfried Fischbacher assistiu ao show de Kalanagi e ficara tão impressionado e motivado que decidiu, a partir dali, a trilhar os caminhos da arte da ilusão, formando mais tarde a famosíssima dupla Siegfried and Roy. Um mágico inventor de grande importância para o desenvolvimento da arte mágica foi o mágico Pavel. Ele é detentor de vários prêmios relativos às suas criações mágicas. Pavel nasceu em Praga, Tchecoslováquia, em 1945. Ainda jovem, começou a fazer turnês por outros países europeus e eventualmente chegou aos Estados Unidos em 1967. Ele morou em Genebra, na Suíça, até sua morte em 2011. Inventou muitos efeitos, especialmente truques com cordas, entre eles nó fantástico, nó louco, corda rápida, nó camaleão e muitos outros. Em meados do século XIX, existia um mágico que a ele foi creditado como sendo o criador de um número que passou a ser considerado o símbolo da mágica e do ilusionismo. John Henry Anderson, que nasceu em 1814 e morreu em 1874, era um mágico profissional escocês que foi creditado a ele como sendo o primeiro mágico a executar o famoso número de retirar um coelho da cartola. Anderson era um mágico profissional escocês e ele era conhecido como Professor Anderson, o Bruxo do Norte. Morreu em 1874 em Darlington e foi enterrado ao lado de sua mãe em Aberdeen.
John Anderson também foi considerado pelo grande mágico Harry Houdini como sendo uma de suas grandes inspirações. Um mágico da atualidade bastante atuante e que também é inventor é o mágico argentino Gustavo Halley. Ele dá ênfase nas suas criações à utilização de objetos do cotidiano. Gustavo Halley nasceu na cidade de Quilmes, Argentina. Ele começou sua carreira artística ainda muito jovem, orientado por seu pai, o também mágico Daniel Halley. Com apenas 4 anos de idade, começou a fazer suas primeiras performances ao vivo. Depois de uma longa trajetória artística, em 1998, ele é consagrado como o ilusionista mais premiado do Congresso Latino-Americano, Flazone. No ano de 2003, Gustavo Halley chega ao topo da magia, apresentando suas criações no Campeonato Mundial de Magia realizado na Holanda. Gustavo Halley cria produtos e jogos mágicos que são comercializados sob sua patente em diferentes países como Japão, França, Brasil, Espanha, Suíça, China, Estados Unidos, México, Argentina e muitos outros. A quantidade de mágicos inventores que contribuíram para o desenvolvimento da arte mágica é imensa. Tentamos trazer aqui apenas aqueles que foram mais significativos e que criaram números que perduraram ao longo do tempo e que foram de grande relevância para a história da arte mágica. Muitos outros merecem um capítulo à parte devido à sua grande importância. Portanto, constatamos que os mágicos inventores prestaram inestimáveis contribuições para a arte mágica. Sem eles, a Rainha das Artes não apresentaria o grau de desenvolvimento que apresenta hoje.